Um cristão que não vive em perseguição não cumpre sua missão, pois um genuíno cristão sempre caminha na contramão do sistema deste mundo. Afinal, ele tem em vista uma promessa que está acima de qualquer dor e sofrimento, e por esta visão não cessa de pregar em tempo e fora de tempo. Deus levantou uma geração de jovens cristãos que não se conformam com o mundo, mas andam como um verdadeiro jovem cristão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, família, casa e ministério. No vídeo de hoje, como já foi apresentado esta introdução, nós iremos abordar o assunto sobre a vida de um jovem cristão. Como um jovem cristão deve se portar, os ataques, as perseguições, as dificuldades, mas também a promessa que um jovem cristão carrega sobre os seus ombros e mantém em seu coração. Antes de lermos o texto base desse vídeo, eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o texto base deste vídeo, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 22, que assim vai nos dizendo: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. Estamos diante de uma passagem que, para mim particularmente falando, é uma passagem de extrema importância em minha vida espiritual para com Deus. O apóstolo Paulo, um grande apóstolo, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, aquele que propagou o evangelho em tantas igrejas, aquele que anunciou a palavra e no intermédio da palavra alcançou muitas vidas, escreve ao seu filho na fé, chamado Timóteo, instruindo ele nestas duas epístolas, no livro de 1ª e no livro de 2ª Timóteo, escrevendo estas cartas como cartas de instrução para o jovem Timóteo. Cartas estas que futuramente, posteriormente, serviriam também para a edificação e instrução de muitos outros jovens que, como Timóteo, se levantariam na presença do Senhor. O ponto-chave da instrução do apóstolo Paulo para seu filho na fé Timóteo, nesse versículo em questão, é justamente a fuga dos desejos na vida do jovem. O apóstolo Paulo estava instruindo seu filho na fé a que ele fugisse dos desejos da mocidade, a que ele fugisse daquilo que estava em si, que o afastava de Deus, em outras palavras. Paulo, em outras palavras, estava afirmando que Timóteo enfrentaria uma batalha espiritual contra o seu próprio eu. Paulo, em outras palavras, estava afirmando que o jovem que está em Cristo não está isento de lutar contra os seus próprios desejos, mas que o conselho dele para nós jovens que lutamos contra nós mesmos é: fuja dos desejos da tua mocidade. Olha que tremendo, nós vivemos em um tempo, nós vivemos em um século, nós vivemos em uma sociedade contemporânea, uma sociedade atual que preza pelo pensamento de que aquilo que te faz feliz é aquilo que te faz bem. Aquilo que te faz bem é aquilo que você precisa adotar para a sua vida. Em outras palavras, a sociedade atual prega o discurso de que nós devemos ser felizes a qualquer custo. Se te faz bem, se te faz feliz, então faça. Se te faz bem, se te faz feliz, então fale. Se te faz bem, se te faz feliz, então frequente. A sociedade do mundo exterior tenta imprimir no jovem cristão valores que Deus não lhe concedeu. A sociedade contemporânea dos dias atuais tenta imprimir na vida dos jovens que renunciam ao pecado, que renunciam à sua carne, a identidade que não provém de Deus. Um tipo de aceitação a pensamentos, a direções, a ideologias que não foi o Senhor Jesus que implantou, que não foi o Senhor Jesus que regou em nosso coração, mas são sementes do inimigo, são sementes das consequências do pecado que está na vida da humanidade.
E Cristo nos convida a renunciarmos aquilo que nos afasta da presença dele. Cristo nos convida a deixarmos, a abrirmos mão daquilo que afeta a nossa relação com ele. É o que Paulo estava instruindo Timóteo a fazer. Timóteo, fuja dos desejos da tua mocidade. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se você não fugir dos seus desejos vão fazer você fugir de Deus. Se você não fugir daquilo que te faz se afastar de Deus, aquilo que te faz te afastar de Deus vai fazer você sair da presença dele. Eu não posso omitir a direção espiritual que Deus concede a nós, jovens, neste tempo. Deus nos confronta a largarmos aquilo que nos afasta da presença dele. Deus nos confronta no intermédio da sua palavra a abrirmos mão de privilégios, a abrirmos mão de confortos por amor à presença dele. Escute, meu querido, você pode sofrer a perseguição por amor ao nome de Cristo. Você pode sofrer perseguição por amor ao Evangelho de Cristo, por você não fazer aquilo que eles fazem, por você não falar como eles falam, por você não frequentar os lugares que eles frequentam. Mas entenda, existe uma coroa que está proposta àqueles que são rejeitados na terra. Existe uma coroa que está proposta àqueles que renunciam o pecado por amor ao Evangelho de Cristo. Deus está dizendo: renuncia, pois no dia de amanhã eu colocarei sobre a sua cabeça a coroa da vida eterna. Cristo não nos assegurou que seria fácil. Cristo nos assegurou que seria difícil. Cristo disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. Cristo afirmou que nós sofreríamos. Cristo afirmou que nós teríamos aflições. Cristo afirmou que nós teríamos angústias no mundo presente. Mas ele venceu o mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Assim como eu venci, eu já coloquei em você, eu já depositei em sua vida a capacidade de vencer o mundo. Eu já depositei em você a capacidade de resistir ao intento do maligno. Eu já coloquei sobre você a capacidade de resistir à tentação do inimigo. Por isso ele diz: tem de bom ânimo. Sabe o que Cristo estava dizendo? Eu venci, você também vai vencer. Eu não me dobrei, você também não vai. Eu não me rendi, eu já coloquei em você a capacidade de também não se render. Não se conforme aos padrões do século presente. Não se conforme à identidade que o mundo tenta imprimir em sua vida. Deus está dizendo: eu te chamei para algo maior. Eu te chamei para algo extraordinariamente maior. Foi como o apóstolo exortou a igreja que estava em Roma, na epístola dos Romanos, no capítulo número 12, no versículo número 2, dizendo para que eles não se conformassem com este mundo, mas, em outras palavras, que se transformassem pela renovação do entendimento dos tais, para que experimentassem qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava dizendo: não se conforme. Paulo estava dizendo: não se renda. Paulo estava dizendo: não aceite aquilo que provém do século presente. O que Deus tem preparado para a sua vida é maior. É por isso que ele diligentemente exorta o seu filho na fé: foge dos desejos da mocidade. Eu sei que é difícil, foge, mas foge dos desejos da mocidade. Eu sei que pode parecer difícil, jovem. Eu sei que pode parecer impossível, mas a palavra continua sendo a mesma. Fuja daquilo que te afasta da minha presença. Nós não somos de ferro, mas nós podemos escolher não nos afastarmos da presença de Deus. Nós erramos, nós pecamos, mas nós temos um advogado para com o Pai. É só nós não vivermos no erro, é só nós buscarmos nele o refúgio, o abrigo. No intermédio do arrependimento, Deus está dizendo: venha para os meus braços. Quando estiver ferido, quando estiver caído,
caído, quando estiver desanimado, venha para os meus braços. Não se conforme com o século presente. Não se conforme com o que o mundo tem tentado imprimir sobre você. Você não é aquilo que o mundo diz sobre você. Você é aquilo que eu digo sobre você. É assim como quando Jesus foi rotulado pela multidão. A multidão dizia que Jesus era João Batista. A multidão dizia que Jesus era Elias. A multidão dizia que Jesus era algum dos profetas que havia, em outras palavras, ressuscitado. Mas o Pai dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A multidão carregava bons exemplos para associar a Cristo, mas mesmo assim não entendia qual era a identidade dele. Olha que tremendo! O mundo, em outras palavras, tenta dizer coisas sobre nós, mas só o Pai tem a palavra fiel que determina o nosso destino. Só o Pai tem a palavra fiel que determina o nosso respaldo divino. Aquilo que nós somos diante dele, só a palavra dele pode confessar. Jesus recebeu dos céus a confissão do Pai: este é o meu filho amado em quem me comprazo. É por isso que nós precisamos fugir do sistema. É por isso que não podemos nos conformar com este mundo, pois nós somos filhos de um Pai santo, pois nós somos filhos de um Pai justo e verdadeiro. Ele te escolheu para viver algo maior. Ele te escolheu para viver numa intensidade, para viver numa profundidade muito maior. É por isso que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fugir dos desejos da sua mocidade, a fugir dos desejos que o afastavam da presença do Pai, a fugir dos desejos que o afastavam da presença de Deus. É por isso que Paulo exorta Timóteo a seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ocupe a sua mente, ocupe o seu coração, ocupe a sua vida com aquilo que está ligado, com aquilo que é concernente, com aquilo que está atrelado à presença do Pai. Se una a pessoas que falam na mesma língua, ande com pessoas que tenham a mesma visão, e assim você conseguirá sufocar os desejos da tua carne. Não aceite o pecado, não aceite a transgressão, mas se recolha nos braços, mas se recolha no refúgio do Todo-Poderoso. Deus tem algo maior para aqueles que renunciam o pecado por amor ao Evangelho de Cristo. Seja um jovem cristão que segue as palavras de fé genuinamente. Seja um jovem cristão que dê orgulho para Cristo, um jovem que renuncia ao pecado por amor ao Evangelho de Cristo, um jovem que não se importa em ser perseguido, um jovem que não se importa em ter amizades afastadas, um jovem que não se importa com portas fechadas, mas prefere agradar aquele que o salvou na cruz do Calvário. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração, que possamos ser genuinamente jovens cristãos na presença de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.